às vezes você pensa, o médico, um grande empresário, eles têm muitos recursos, eles não precisam de um seguro. Nós vamos falar um pouquinho à frente sobre isso. São objeções e para cada uma delas nós temos argumentos. Então a gente precisa estar preparado. Eu vou trazer vários aqui, cerca de 20 exemplos, mas no dia a dia você vai construindo o seu próprio banco de argumentos de acordo com cada objeção que você vai ouvindo e vai aprendendo. Então é muito dinâmico e não foge muito de alguns pilares, né? É realmente o produto, o fornecedor, ele está sempre girando em torno disso. Rô, posso Então, dar uma pincelada antes de você claro, começar rapidinho sobre o PJ, né? claro. Você falou basicamente do PJ mais robusto, né? Que tem um RH, tem um financeiro, tem os processos maiores e tem uma quantidade de funcionários maior. Mas a gente tem que levar em consideração também que grande parte das empresas com quem a gente trata são empresas pequenas, são empresas micro, são empresas que têm 3 funcionários, 2 funcionários, 1 funcionário, e são empresas que hoje tudo é custo. Ele acha que funcionário é custo, tudo é custo para ele. E o funcionário é patrimônio. Né? O funcionário é patrimônio e o funcionário pode falir a empresa dele no caso de um falecimento. Por que isso, gente? Tem um processo, o processo é simples. Quando o funcionário morre, a responsabilidade, né, a empresa tem uma responsabilidade social. E geralmente as pequenas empresas e microempresas, os funcionários batem a porta do patrão para que ele ajude o funeral. É uma pequena empresa, uma microempresa, já foi R$ 5.000 embora do funeral. E ele não fez provisão para isso. Então já começou a dívida. Só que a dívida não para aí. Aí você tem que pagar os 40% do fundo. Quando o funcionário vem a falecer, não tem jeito. Você tem que indenizar a família com as verbas rescisórias. Você vai ter que indenizar 13º proporcional, férias proporcional, 40% do fundo, ou seja, se o funcionário tem 1 ano, 2, 3 de casas, a gente já está falando aí de 15, 20 mil. Então, uma pequena empresa e uma média empresa já ficou com a morte do funcionário, sem fluxo de caixa, 25 mil de dívida. Então, ele não vai ter, porque ele não se programou para mandar embora. Não tem jeito. Ele vai pegar um empréstimo, a empresa já se encralacrou com a morte do funcionário. E o empresário, ele não tem essa noção, não tem a noção desse perigo que um funcionário morto fecha uma pequena empresa, uma média empresa. Então, só que o problema não para aí. A família com aquele dinheiro não vai ser suficiente, ela vai chegar, um mês ela vai pedir uma assistência, ele vai dar, no segundo mês ele vai dar, no terceiro não dá. Por que não dá? Porque não tem, o cara não tem. É uma pequena empresa, é uma microempresa, o cara não tem condições de ficar ajudando todos os meses. E o que acontece? O próximo passo qual é? Justiça. Ação judicial. Ação judicial. Então, você tem que passar isso para o empresário porque ele não tem essa noção de perigo. Não tem essa noção. A partir do momento que você fala, você vende. Não tem meio termo para isso. Desculpa te interromper, Imagina. mas eu tinha que falar das pequenas empresas também. Foi muito importante, obrigada. Fiquem à vontade aí para complementar. E ainda assim, depois de tudo que o Márcio falou, se esse dono de empresa decidir correr o risco, porque acontece, tem mais uma situação que pode interessar a ele. Talvez ele pense nele, na família dele, e não nos funcionários. E aí, se ele contrata um seguro só para ele, fica muito mais caro do que ele contratar um seguro para ele e para todos os funcionários, porque o seguro coletivo é uma idade média, é um mutualismo, então eu não olho idade por idade, né? Saúde por saúde. Então é bom também esse argumento final, né, para que ele tenha um interesse financeiro favorável a ele de contratar um seguro coletivo ao invés de contratar um seguro individual. Acho que nessa pergunta rendeu, hein? Conseguimos falar várias coisas aí. Espero que o pessoal esteja gostando, anotando, para que após essa série aí todos saiam ainda melhor. Agora falando um pouquinho sobre a oferta, né? Por que é tão difícil ofertar? Porque as pessoas amam comprar, mas elas odeiam perceber que estão vendendo para ela,
Quer um exemplo? A gente vai numa loja e eu só estou olhando. E ao passo que eu percebo que alguém começa a me cercar, começa a me fazer comprar, né, eu já saio da loja. Já não gostei daquilo, eu quero ter liberdade, né. Então é importante saber disso, inclusive no seguro, né. Nós precisamos, de uma oferta com qualidade. O problema da venda não acontecer, e isso eu ouço, tá? "Rô, você falou que precisa oferecer". Eu estou oferecendo, mas como você está oferecendo? Em que momento? Com que qualidade? Quer ver o que me dizem que é oferta? Mandar um WhatsApp para toda a sua lista de distribuição, para todos os seus contatos. E acha que isso é oferta. Isso não é oferta. Isso pode ser propaganda. E o tamanho, hoje, a velocidade da informação, tudo que a gente recebe, a gente não dá atenção. Então, é muito diferente quando é algo personalizado. E aqui já começam dicas de oferta. Eu devo falar aí à frente também. Personalize a sua oferta para o seu cliente. Se eu receber um vídeo do João aqui, falando assim: "Ô Rô, lembrei de você, dá uma olhadinha nisso". Ele vai gastar 5 segundos e eu vou olhar. Agora, se ele me mandar um WhatsApp junto com todos os outros de um texto, ainda mais se o texto for grande, texto já é horrível, ou me mandar um link para eu clicar, porque é a venda digital, é muito difícil que eu olhe, que eu confie e que isso, conclua uma venda, né. Então, é a falta de conhecimento, de cultura, que a gente já falou um pouquinho atrás, essas decisões que as pessoas vão postergando, e a gente tem argumento para isso, a gente precisa dar o sentido de urgência, e eu falei um pouquinho qual é a urgência de contratar o seguro, porque hoje você está bem, amanhã pode não estar, e aí não há dinheiro que compre. Então, dar esse senso de urgência da contratação de seguro, encarar a realidade imposta pela vida, que vai acontecer, né. Tem uma objeção muito antiga que é: "Você está me gorando", né. "Se eu contratar um seguro, vai atrair". Poxa, as pessoas andam com estepe no carro, né. É uma proteção, e é por isso que o pneu fura? Não tem nada a ver. Então são crenças limitantes que não deixam as pessoas enxergarem essa necessidade. Fogem das responsabilidades, né, associam o seguro de vida como despesa, como custo, preocupam-se em consumir e não em investir, né. Investir no futuro e também no presente. Eu vou falar também uma dica como investir no presente com o seguro de vida. Vou falar agora para não perder esse insight. A pessoa tem muitos bens e ela tem lá uma reserva que ela quer deixar para a família, né. "Não preciso fazer um seguro, porque eu tenho 500.000 no banco". Esse 500.000 está lá parado, né, rendendo, claro, mas eu não tenho liquidez para ele em vida. Eu posso liberar essa reserva, comprar a casa dos meus sonhos, a casa na praia, na fazenda, viver a vida com a minha família, com quem eu amo, e substituir essa reserva por uma pólice de seguro, que aí sim eu não vou estar mais aqui para usufruir. Então, quando a gente fala que seguro de vida é para usar em vida, além de diagnóstico de câncer, de telemedicina, nutricionista que eu comentei, educador físico, vários serviços, você ainda tem que ter essa percepção de alavancagem financeira, de como substituir determinados recursos por uma pólice de seguro. E vamos aí, o banco está ofertando diariamente, né? Isso é passado, né? A gente já sabe, e que bom, porque pelo menos assim as pessoas têm um contato. Quando a pessoa já tem um seguro, é muito difícil que ela deixe de ter, né? E aí você só precisa fazer um trabalho de consultoria, de mostrar que o que você tem para ela é muito mais aderente, adequado e vantajoso do que o banco ofereceu. Que muitas vezes, não sei se vocês já ouviram, eu tenho um seguro no banco de 3.000.000 e eu pago R$ 50 por mês. Não é um seguro de vida. No máximo é um acidentes pessoais com morte acidental. E aconteceu isso também com o pai de corretora. Ela não conseguiu abertura com o próprio pai de fazer um seguro bem feito, né, e ele insistia, né, muitas vezes tem essa percepção de que a família está com interesses
financeiros, né, de contratar o seguro, de ter vantagem. Então é muito delicado e a gente precisa saber de tudo isso para poder encarar todas as objeções. Então a gente não pode gastar muita energia, a gente tem que acumular energia, né. Ter alvo definido, a gente vai aumentar o resultado. O segredo do cross-selling também, cross-selling, eu vou oferecer seguro de vida para toda a minha carteira de automóvel, isso é excelente, mas de A a Z, sem saber o momento que aquele teu cliente está vivendo, se ele vai te dar atenção, não vai ser assertivo. Você vai gastar energia e vai falar: "Eu fiz o que tinha que ser feito", mas não fez da forma certa, e por isso não teve o melhor resultado, né. Então vamos pensar em alguns momentos mais propícios, momentos que o cliente tem um interesse em você e que ele vai te ouvir? A renovação do automóvel, vocês acham que é um momento propício? É um momento que ele te ouve, que ele está interessado? O que que o cliente quer? O que que eu quero? Inclusive, eu estava renovando meu automóvel essa semana. Eu quero uma boa seguradora, eu quero coberturas, eu quero o melhor preço. E se eu conseguir alguma vantagem, por exemplo, um desconto na renovação do meu automóvel, que custa muito mais caro do que um seguro de vida, eu sim, estou disposta a ter um seguro de vida nesse momento, né, que o meu corretor está me alertando que é importante eu ter o seguro do meu bem, mas o meu maior bem está protegido? O meu maior bem é a vida. Então é um momento que você consegue contato com ele, que ele para te ouvir, né, às vezes pelo WhatsApp, que seja, mas que seja falado, explicado, para que realmente ele compre com a consciência de que ele precisa daquilo. E não só uma troca, que aí realmente ele deixa de pagar no mês seguinte, né. Então vender o seguro realmente é o básico, né, pra qualquer um desses momentos. A quitação do automóvel, ela traz um fluxo financeiro favorável. Se eu dividir o meu automóvel em 6 vezes, e não é barato, a partir do momento que eu não tenho mais, se eu receber uma ligação do meu corretor falando: "Que bom, passou rápido e o seu seguro de auto já está quitado até, né, o final da vigência". E agora você tem aí um recurso disponível para proteger o seu maior bem. Então também é um momento favorável, porque você já sabe que existe aquela disponibilidade. E a surpresa dele é que é muito menor o valor da parcela do que o valor da parcela do automóvel. O sinistro de alto é fantástico, para mim é o melhor momento. Eu também passei por isso com o sinistro do meu carro e o meu corretor me atendeu muito bem. E o melhor, atendeu o terceiro, né, providenciou guincho para o terceiro que eu nem sabia que não cobria na minha apólice. Então ele fez tudo e eu fiquei muito grata pelo atendimento, pela solução e também muito sensibilizada, porque não aconteceu nada comigo nem com o terceiro, mas poderia ter acontecido. E aí eu alertei ele, né, porque eu falei assim: "O teu atendimento foi tão bom, que eu enquanto cliente, se eu ouvisse de você falando assim: 'Que bom que não aconteceu nada', mas se acontecesse, né, eu preciso proteger o seu maior bem". Então tudo gira em torno dessa preocupação que você precisa ter verdadeiramente genuína com o seu cliente. E aí eu sim compraria um seguro de vida caso eu não tivesse, ou complementaria por ele, por tudo que ele fez por mim e pela minha sensibilidade naquele momento, porque poderia ter sido mais grave, né. O bem material é possível repor, mas a vida não, né. E nesse trabalho, durante esse tempo com algumas corretoras, nós nos deparamos com clientes assim: "Não aconteceu nada comigo, ainda bem, mas a pessoa que estava comigo no carro faleceu". E isso realmente, eh, nunca vou apagar, né, e a família deles não tem recurso, então realmente é muito importante o que você vem me trazer, me dizer, e que bom que eu tenho você, né. Então a gente sabe que funciona desde que a gente consiga passar, né, por isso que eu falei, o seguro de vida não é sobre morte, não é sobre vender, é sobre amor, é sobre proteger, é sobre cumprir o nosso papel. E a tecnologia, será que é um momento também adequado?
Nós temos a tecnologia a nosso favor, de que forma que eu posso utilizar isso com os meus clientes? Hoje, tudo gira em torno, né, da autonomia que o cliente tem. O cliente gosta de consultar. Se você passa uma cotação para ele, ou se ele pesquisa algum produto numa loja física, logo ele pega o celular e vai consultar, e vai pesquisar, e vai comparar, né? Alguns, não são todos os perfis de clientes que serão esses, mas a gente sabe que o mundo vem mudando, né? E a gente precisa estar inserido nisso também. Talvez você converse com o dono daquela empresa, mas com a segunda geração você já não consiga falar. Você tenha que mandar mensagem. E talvez com a próxima, nem isso. Né? Então, como eu vou me comunicar com aquele cliente? Então, é possível que você faça essa oferta e você disponibilize e dê a liberdade para ele, porque, de novo, as pessoas não gostam de perceber que você está vendendo para ela. Você está levando informação, conhecimento, proteção, e a decisão é dela. Em uma dessas ligações, no sinistro de automóvel, teve uma que ficou bem resistente durante a abordagem, e a resistência foi quebrada no momento que eu disse: eu não estou aqui para vender nada para você. Né? O meu papel é levar a você o conhecimento, a decisão é sua. Né? E a gente vai vencendo cada objeção, e vamos falar um pouquinho à frente sobre isso. Faz sentido o que eu estou falando? Esses momentos vocês entendem que são mais propícios, têm mais contato com o cliente nesse mundo louco que a gente vive, na velocidade, a dificuldade de encontrar um tempo para falar com o nosso cliente, né? Se conseguir a visita presencial é o melhor caminho, mas se não conseguir, pelo menos nesses momentos é mais comprovado que o cliente vai te ouvir, vai te dar atenção, refletir e contratar o seu seguro de vida. Como estamos aí, João? Perfeito. Enfim, alguns corretores falam que eles têm próprio seguro de vida, como, por exemplo, a Tânia de Barros, o Jorge Mazzi, a Renata Rosanelli, a Sandra Silva. O pessoal já tem até aqui a Graziele falando que ela tem da Tóquio Marine, que ela foi funcionária durante 9 anos na companhia e agora abriu a própria corretora de vida. E ela tem na Tóquio Marine. Uma coisa que eu queria até acrescentar com relação a banco, né? A gente hoje vê algumas fintechs aí oferecendo alguns seguros de vida por um valor muito baixo, né? Que o segurado paga, sei lá, 12, 15 reais por mês, né? E aí tem muito corretor que fala comigo assim: poxa, João, tô ficando com medo porque eles estão pegando nossos segurados e tal. Assim, a análise que eu faço é a seguinte: o corretor não vai vender um seguro de 10 reais por mês, não é o interesse do corretor. O corretor quer fazer uma venda consultiva onde o ticket médio seja maior. Eu vejo com bons olhos essa entrada das fintechs vendendo seguro de vida, porque é um primeiro contato que o segurado tem com o seguro de vida. Eles estão ajudando a gente, ao mercado de seguros, a cultura do seguro de vida. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, daqui a um tempo, esse segurado vai olhar lá o seguro que ele tem de vida e falar assim: poxa, mas essa cobertura aqui podia ser melhor. E aí, provavelmente, ele vai procurar um corretor de seguros. E se ele souber que você, no caso, sendo corretor de seguro alto, ele souber que você oferece seguro de vida, pode ter certeza que ele vai atrás de você, vai te perguntar, vai pedir para você uma cotação melhor, uma consulta, né, daquele seguro de vida novo que ele quer, com novas coberturas e tudo mais. Então, assim, a gente já vê esse movimento aqui. E também um outro com relação a banco é o seguinte: a maioria dos bancos, essas vendas de balcão de seguro de vida, quando é em troca, você pede um empréstimo, ele pede para você fazer um seguro de vida e tudo mais, o valor do prêmio, a mensalidade lá que o segurado paga é altíssima com relação à cobertura que tem. Se você pedir: deixa eu ver a sua pólice atual, que eu vou fazer uma melhor para você, eu te dou 99% de certeza que você vai conseguir fazer um seguro, talvez com o dobro da cobertura, por mais barato do que ele tem hoje. E isso daí você vai tirar assim, vai tirar uma onda com o seu segurado, porque
não existe em mercado nenhum você conseguir oferecer um negócio 2 vezes melhor pela metade do preço. Então essas são algumas outras dicas, não é dica, né, mas assim, é o que a gente vê aqui no dia a dia, eh, de corretores que conseguem aí fazer uma venda melhor de seguro de vida, pegando aí pessoas que já têm até seguro de vida, não é nem corretor, aquele segurado que é um seguro de vida novo, tá? Bom, agora o Viver Seguro está fazendo uma pergunta, é um pouco mais técnica, mas assim, acho que é rápido de responder. Ele está perguntando se no seguro de vida empresarial da Tokio Marine, no mínimo são quantas vidas? Nós temos seguros coletivos a partir de uma vida, que é o produto Convenções Coletivas. Depois nós temos o Capital Global a partir de 2 vidas e o PME, Pequenas e Médias Empresas, que também é a partir de 2 e até 2.000 vidas. Perfeito. Tá, E então, gente, acima não. disso são cotações realizadas na matriz, né, vida em grupo, Uhum. aí quantidade ilimitada. Então, gente, assim, não tem como não fazer um seguro na Tokio Marine, tá? Porque é de uma a infinitas vidas. Infinitas, isso aí. Resumindo, é isso. Mas muito legal os comentários que você fez, João. Concordo plenamente. E o corretor precisa estar lá, né? Quando o cliente pensar que talvez ele possa ter um seguro melhor, ele precisa saber que o corretor pode atendê-lo. Então, a tecnologia também ajuda nisso. Todas as Perfeito. comunicações que forem possíveis, através de vídeo, de post, de que ele mesmo grave, coloca o link, sem medo de ser feliz, deixa o cliente cotar, né, através da sua corretora, né? Nós temos essa tecnologia toda hoje a nosso favor. Tokio Marine tem excelentes ferramentas dentro da plataforma BrokerTech, no portal do corretor, tudo pronto para utilizar. Não há necessário nenhum investimento e nenhuma habilidade de tecnologia. Qualquer pessoa entra, pega os materiais e distribui para os seus clientes da melhor maneira possível. E aqui ainda falando de oferta, né, campanhas estratégicas. Eu comecei falando sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, porque realmente eu já quero fazer essa provocação com todos vocês que estão aqui, que vão participar dessas séries que nós programamos, para que realmente, na prática, isso seja feito, né. Então, isso faz a diferença. São demandas sazonais que ajudam no cross-selling e na fidelização. Então, estabeleça um calendário promocional dentro da régua do ano, né. O ano conta com esses meses, como eu falei, que são, uma abordagem comercial. Selecione o público-alvo dessa ação, né. Então ontem eu falei com um corretor que selecionou 900 clientes mulheres entre 30 e 50 anos, foi uma segmentação que ele decidiu fazer na carteira para trabalhar o mês de outubro, Outubro Rosa, né? Todas as clientes que fecharem os seus seguros nesse mês, com toda a informação da quantidade de diagnósticos que se tem, né, por ano, pode usar palestras se quiser, né, de todas essas entidades que ficam muito atuantes nesse mês, e ele vai fazer uma ação de pagar a primeira parcela, né? Isso através do agenciamento, né? Agenciamento, você coloca na cotação e ele garante aí o pagamento para você como comissão. E por que não transferir isso para o cliente para que ele sinta ali um benefício, crie essa urgência? Por que fechar no mês de outubro? Né? Vocês sabem que no mês de outubro aumenta muito a procura por exames laboratoriais, né, exames de mama, ginecológico, tudo em função desse mês. E também a oferta do seguro de vida e a contratação de seguro de vida. Então, defina ações com brinde, com sorteio, divulgue em redes sociais, faça essa comunicação assertiva, personalizada. Não fale com todo mundo ao mesmo tempo. Chame o seu cliente pelo nome. Isso faz toda a diferença. Você pensou nele, você se preocupa com ele. Crie matérias, gere conteúdo, principalmente de casos reais. Eu comentei aqui alguns, o nosso vídeo remete a um, e vocês com certeza têm muitos casos reais. Por que a gente não fala sobre isso, né? Talvez você mesmo passou por algo, então precisamos falar mais.
Isso é o que gera conexão e credibilidade com o cliente. Faça essa abordagem com o propósito de proteger o cliente e não de fazer uma venda, né? E ali eu já falei que é criar essa vantagem para o agenciamento. Então, são algumas dicas de oferta que você pode organizar e durante o ano você vai rodar toda a sua carteira. Né? Eu já peguei também esses corretores fazendo oferta de A a Z aleatoriamente, tudo em 1 mês, 2 meses e tendo a conversão 0, 1. Então não tenha pressa, faça sempre, né. Precisa ser contínuo, seguro de vida não tem outra fórmula mágica, precisa ter oferta contínua que os fechamentos vão acontecer de forma recorrente, e aí mais à frente a gente vai falar sobre a rentabilidade que isso traz também.